2 moldes na mesma medida da agenda, com 1 centímetro a mais de altura e de largura. Para a parte interna da agenda. Com a ajuda do papel ofício, vamos unir as duas partes externas da agenda, tendo como distanciamento a própria largura da agenda. E, com a ajuda de uma caneta, nós vamos deixar marcado para facilitar na hora de colar. Então, espalhamos a cola por fora da linha e uniformizamos com a ajuda de um pincel. Para colar as medidas, encaixada na linha traçada e com a ajuda de uma régua, para que as duas mantenham a mesma altura. Espero secar. Com a ajuda de um estilete, retiramos o excesso de papel ofício, para que assim a parte externa ela fique totalmente uniforme. Calculamos a medida total da parte externa para poder cortar a parte interna, tendo 1 centímetro a menos de altura e 1 centímetro a menos de largura. Temos então a parte de encaixe da agenda, onde teremos 2 medidas, cada uma com 9 centímetros de largura e a mesma altura da agenda. Agora, vamos colar o tecido na parte externa da capa. Aplicamos a cola e uniformizamos com a ajuda de um pincel. Cuidadosamente com as mãos, alinhamos o tecido ao papelão e finalizamos com a ajuda da espátula. Para finalizar melhor os cantinhos da capa da agenda. Para fazer o acabamento das laterais, aplicamos a cola, uniformizamos com a ajuda do pincel e com a ajuda da espátula, nós aplicamos o tecido sobre o papelão, sempre tendo muita atenção aos cantinhos da capa da agenda. Parte externa pronta, reservamos, vamos para a parte interna. Para a parte interna, vamos usar o papelão mais fino, que é a cartolina ou duplex. Aplicamos a cola, uniformizamos e colocamos o tecido. Em seguida, cortamos as laterais do tecido para o melhor acabamento dos cantinhos. Da mesma forma que a parte externa. Agora vamos para as partes do encaixe da agenda. Nessa parte, nós utilizaremos uma outra estampa de tecido. Colaremos o tecido normalmente na parte de frente. No entanto, no acabamento das laterais, nós vamos colar somente o lado onde a agenda será encaixada. Para fazer o acabamento das laterais, vamos colar somente um lado, deixando os outros 3 em aberto. Para unir os encaixes com a parte interna da capa, nós viraremos do avesso e alinharemos os papelões de cada uma das suas partes. Vamos alinhar a parte interna com o encaixe. As partes com os tecidos sem ser colado, deixaremos para fora e alinharemos os papelões. Aplicamos a cola, cortamos os cantinhos e alinhamos o papelão com o tecido, sempre cuidando dos cantinhos. Fazemos isso dos 2 lados, deixando sempre uma folga para que a agenda seja encaixada facilmente.
com os encaixes colados, nossa parte interna está pronta. Para unir a parte externa com a parte interna da agenda, colamos primeiramente o meio, para não correr o risco de ter um lado a mais do que o outro. Colamos então com a fita crepe para a cola fixar. Abrimos o velcro e colamos uma parte no elástico e a outra parte colamos na capa da agenda, sempre buscando centralizar. Colamos a parte oposta do velcro com a ajuda da cola universal e aplicamos a fita crepe para poder fixar a cola. Coloquei a agenda no lugar para poder ter uma medida exata de onde colar o outro velcro. Marquei com a caneta, apliquei a cola universal e esperei secar. Colando com a fita adesiva também, para ajudar a fixar. Após colocar os fechos, então aplicamos a cola para unir totalmente agora a parte interna com a parte externa. Após aplicar a cola, vim com um paninho para tirar o excesso de cola das laterais. Faz o mesmo procedimento com o outro lado, para unir a parte interna com a parte externa. Ao final, coloca a fita crepe em volta de toda a agenda, para poder unir essas duas partes. Ao unir o velcro com o elástico, seria interessante que fizesse uma costura, porque só a cola universal ela não sustenta. Aguarda algumas horas, retira as fitas e está pronta a sua capa. Espero ter sido útil. Um beijo, Deus abençoe a todos.